Bom, gente, estamos iniciando então mais um semestre, né, de uma maneira bastante atípica. Geralmente eu estaria falando, né, olá, presencialmente, olhando para vocês, mas que bom que também temos esse canal aqui para a gente ter essa comunicação e a sintonia e continuar os nossos estudos. Vocês aí que estão já na reta final do curso, é um momento bastante importante da gente trabalhar, né, as disciplinas que vocês vão utilizar, mas na prática profissional de vocês, já agregando, né, conhecimentos que vocês adquiriram no decorrer do curso. Nessa disciplina, dispensação e uso racional de medicamentos, é uma disciplina que, teoricamente, os conteúdos de farmacologia, fisiologia, saúde, eles foram abordados no decorrer do curso. O que essa disciplina traz de novo? O que essa unidade curricular traz de novo? A aplicação desses conhecimentos. Muitas vezes eles vêm de uma maneira teórica, mesmo que prática, mas não aplicadas ao cuidado em saúde, que é uma das principais atuações, né, do profissional farmacêutico. Então, nessa disciplina, a ideia é que vocês possam saber, né, resolver problemas e apresentar soluções para situações de saúde que o farmacêutico, onde ele estiver inserido, né, no trabalho em saúde, seja num ambulatório, seja numa farmácia, numa clínica, seja em ambientes educacionais, que ele possa desenvolver, né, ações voltadas para o uso adequado, seguro, racional de medicamentos. Então a gente abre essa disciplina, né, com o tópico Educação na Saúde, Educação em Saúde, em que a gente vai trabalhar algumas questões que a gente já trabalha em projetos de extensão, né? Nós temos nessa disciplina a extensão universitária curricularizada. Isso significa o quê? Que tem um projeto de extensão junto, né, que está dentro dessa disciplina para produzir conhecimento conjunto com a comunidade. Então, essa é uma das dimensões que a gente vai trabalhar, assim, como trabalhar a educação na saúde no contexto da saúde coletiva com um projeto de extensão universitária. A gente também, a partir dessa primeira atividade que a gente vai ter, nós vamos ter ações temáticas dentro do uso racional de medicamentos, em que a gente vai trabalhar desde a administração de medicamentos parenterais, medicamentos injetáveis, como a gente vai depois entrar nos temas dos medicamentos, né, de grupos terapêuticos. Grupos terapêuticos como os medicamentos controlados, os medicamentos antipertensivos, medicamentos para o tratamento do diabetes. Então a gente vai trabalhando algumas temáticas relacionadas aos problemas mais prevalentes de saúde da população brasileira, em que o tema o uso racional de medicamentos passa a ser bastante relevante. Então, assim, só para vocês terem uma noção da organização da disciplina, vocês vão olhar lá no cronograma, mas a gente tem as 3 primeiras aulas em que vocês vão estar envolvidos numa ação de extensão universitária. A gente está com esse desafio de, mesmo no ensino remoto, estar mantendo, né, essa dimensão da disciplina, que é a comunicação com a sociedade, mas a gente depois vai passar para a questão da anamnese farmacêutica, né, a questão dos parâmetros clínicos que o farmacêutico pode, ali no cuidado cotidiano com os usuários, tá se envolvendo nessa aferição, tá conhecendo alguns parâmetros. E depois a gente vai passar para os temas específicos de medicamento. Temos saúde bucal, vamos falar de prescrição farmacêutica, vamos falar de medicamentos para o trato gastrointestinal, e a gente vai ter aí essa disciplina andando, né, até 24 de fevereiro, que é quando a gente vai ter nossa última aula, nossa última atividade aqui, tá bom? Bom, hoje, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu começo falando para vocês, situando então o tema Educação na Saúde, em que nós vamos trazer, como eu disse, um projeto de extensão. Eu vou colocar um vídeo que vocês vão assistir na sequência desse, que é uma das nossas extensionistas, a Fernanda, que trabalha com a gente já há algum tempo, que desenvolveu um trabalho de organizar um material que nós vemos produzindo aqui na disciplina desde o ano de 2016, que é como trabalhar
a educação em saúde voltada à prevenção da gravidez indesejada e voltada à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A gente trabalha então desde 2016 na escola, que é do lado ali do Florestan, a Escola João Ramalho, numa parceria muito importante, em que os nossos estudantes dessa disciplina aqui de dispensação vão lá, conhecem, né, aquela comunidade escolar e desenvolvem uma atividade voltada, né, para aquelas pessoas, para aqueles adolescentes aí em relação a esse tema, junto com os professores. Então a coordenação da escola e a direção da escola acompanham essa atividade, adotam, abraçam essa atividade, mas como esse ano a gente não está com o ensino presencial, a gente vai avançar num plano que a gente já tinha nessa disciplina, que é transformar as produções que a gente vem desenvolvendo aqui em uma linguagem que possa ser possível ser veiculada por meios digitais, por mídias sociais. Então a gente vai abrir uma possibilidade que na verdade já era um plano aqui do projeto. Qual foi a nossa principal produção desde 2016, como eu disse para vocês? Foi o desenvolvimento de jogos. Então os estudantes de farmácia têm desenvolvido vários jogos, várias atividades lúdicas para trabalhar com esse tema dentro da sala de aula. Foram atividades pensadas para fazer dentro da sala de aula em um tempo de 1 a 2 horas, né, com os estudantes ali do 1º ao 3º ano do ensino médio, e que agora a gente tem o desafio de transformar esse conteúdo numa outra linguagem, numa outra forma de comunicação. Então vocês vão ter acesso, além do vídeo que a Fernanda vai explicar para vocês, como esse projeto acontece, vocês vão ter acesso a todo o material que foi produzido pelo projeto. Então, vocês vão ali vários jogos, várias estratégias, que vocês vão ser convidados a visitar, né, esse material e ver se vocês se identificam com alguma daquelas atividades. Se identificando com alguma daquelas atividades, o próximo passo seria transformar essa atividade ou numa história em quadrinho, ou num jogo digital, quiz, que você tem resposta, um jeito de digitalizar esse material, ou produzir um vídeo. Aí vai da criatividade do grupo. Vocês vão se dividir em grupos de 4, de no máximo 5 pessoas. Vocês vão me informar pelo SEAD mesmo quem é esse grupo. E vão escolher uma dessas atividades para vocês desenvolverem, tá? Então, vocês vão decidir se é esse jogo que vocês vão pegar para produzir e vão transformar nessa linguagem, ou se vocês olharam aquele material e falaram, não, professora, eu quero fazer uma outra coisa, quero desenvolver uma outra atividade. Não tem problema nenhum, é só dizer que atividade mas que descrevam essa atividade nos mesmos moldes que a gente está descrevendo os jogos que eu vou postar ali para vocês. Se houver alguma dúvida nesse processo, vocês vão tá encaminhando pelo próprio SEAD e a gente vai estar respondendo na medida do possível. A data de entrega dessa atividade, deixa eu ver aqui no calendário, a gente vai poder receber até o dia 17 de dezembro para o integral, 16 de dezembro para o noturno, é a data limite para entregar essa atividade. Bom, o que a gente usa como parâmetro para desenvolver a educação na saúde aqui nessa disciplina? Como a maioria, né, dos estudiosos de educação em saúde fazem, é considerar que a gente não está produzindo conhecimento de uma maneira vertical, que a gente não é o dono do conhecimento, o dono do saber, e aquela pessoa para quem a gente vai dirigir a ação não sabe absolutamente nada. Se a gente for visitar os estudiosos mais modernos, contemporâneos, como por exemplo Paulo Freire, que é o nosso grande, né, pensador na área de educação, respeitado no mundo todo, há um reconhecimento de que as pessoas já têm seus conhecimentos, têm conjunto de valores, têm princípios que devem ser respeitados e considerados em qualquer experiência educativa. Então, não é a partir de que eu sei tudo e eles não sabem nada. Então, os adolescentes, por exemplo, eles sabem já muitas coisas. Então, a prática sexual, uma das coisas que a gente viu, é que mais da metade deles já iniciaram, né, a prática sexual, né? Então, eles têm um conhecimento que vem da própria prática, que vem da família, que vem de leituras, que vem da escola. Essa atividade mesmo, ela é conectada com o conteúdo curricular, né, dos estudantes. Então, é muito importante que ao pensar nessa atividade, que vocês olhem
pensem bem para quem é que vocês estão dirigindo essa atividade. Para ajudar vocês nesse processo, eu vou também disponibilizar o material, que foi um levantamento que a gente fez, sobre o comportamento e os conhecimentos dos jovens ali da escola, sobre o tema que a gente está trabalhando. E vou disponibilizar também um texto do Paulo, que é inspirado no pensamento de Paulo Freire sobre educação na saúde, em que a gente vai ter algumas dicas, alguns princípios para nos guiar nesse processo de desenvolver uma educação que seja parceira, que seja respeitadora daquela pessoa para quem a gente está dirigindo a ação e não seja autoritária e verticalizada, que desconsidere, né? Porque senão a gente vai cair no vazio. Se a gente vai falar uma linguagem que não faz sentido para aquela pessoa, que não respeita o conjunto de princípios e valores dela, a gente vai cair no vazio. Bom, então isso é só para a gente disparar nosso processo. Eu vou estar disponível com vocês de maneira assíncrona. Lá no final da disciplina volto com outros temas, mas por enquanto dessa forma que a gente vai trabalhar. Vocês fiquem à vontade de me procurar por e-mail, pelo SEAD, estou à disposição para tirar qualquer dúvida e ajudar vocês nesse processo. Então, muito obrigada e vamos estar juntos aí até fevereiro, né? Antes do carnaval, que talvez não tenha, mas quem sabe em julho. Um abraço, gente!